Olá a todos e a todas. Neste conteúdo será abordado o manejo clínico dos pacientes adultos com suspeita de Covid-19, dividido em duas partes. Nessa primeira parte, abordaremos os aspectos históricos, epidemiológicos e da evolução clínica e suspeição diagnóstica. Este material foi elaborado pela professora Andréia Patrícia Gomes, médica infectologista e docente do curso de Medicina do Departamento de Medicina e Enfermagem da UFV, e também pelo professor Rodrigo Siqueira Batista, médico, infectologista e docente do curso de Medicina do Departamento de Medicina e Enfermagem da UFV também. Houve a colaboração do professor Luiz Alberto Santana, que é médico especialista em clínica médica e também docente do Departamento de Medicina e Enfermagem da Universidade Federal de Viçosa. O objetivo dessa atividade é orientar os profissionais de saúde quanto ao manejo clínico de pacientes com suspeita de Covid-19, a fim de sistematizar o atendimento de pacientes adultos com síndrome respiratória aguda na Unidade de Atendimento Especializado em Saúde, a UAS-UFV. Vamos iniciar contextualizando vocês com um resumo histórico da ocorrência da infecção pelo SARS-CoV-2. Bom, no dia 31 de dezembro de 2019, o governo da China fez um alerta à Organização Mundial de Saúde sobre a ocorrência de casos graves de pneumonia de etiologia desconhecida na cidade de Wuhan, na província de Hubei. Em 7 de janeiro de 2020, a China isola um novo coronavírus associado aos casos de pneumonia. No dia 13 de janeiro, a OMS confirma o primeiro caso da doença fora do território chinês, ocorrido nas Filipinas. Em 30 de janeiro, a OMS declara emergência de saúde pública de importância internacional. Em fevereiro, no dia 25, temos o primeiro caso de Covid-19 confirmado no Brasil. E no dia 8 de março, o primeiro caso de Covid-19 foi confirmado em Minas Gerais. 3 dias depois, a OMS declara pandemia de Covid-19. No dia 20 de março, uma portaria do Ministério da Saúde estabelece a transmissão comunitária em todo o território nacional, o que permite a organização das medidas de combate ao vírus por municípios e estados, com o distanciamento social, estabelecimento de barreiras sanitárias, proibição da realização de eventos e preparação do sistema de saúde para a garantia das necessidades de acesso de pacientes em nível ambulatorial e de internação em leitos de enfermaria e de terapia intensiva. Como podemos observar nessa imagem, os dados do dia 14 de abril de 2020 mostram a ocorrência de 1.970.879 casos no mundo, começando pela China e estendendo-se pela Ásia, Europa e Américas, assim como África e Oceania, configurando-se uma pandemia significativa com 125.678 mortes. No Brasil, até o dia 14 de abril, verificamos a ocorrência de 24.920 casos, com 1.489 mortes. É importante reforçar aqui a questão da testagem, que no Brasil está em ritmo lento, não atingindo nem as indicações de síndrome respiratória aguda grave, não havendo dados registrados na página da Universidade Johns Hopkins. Em Minas Gerais, no dia 14 de abril de 2020, a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais contabilizou 884 casos confirmados, com 27 óbitos também confirmados e 60 ainda em investigação. Felizmente, graças às medidas tomadas de contenção da epidemia, aqui em Viçosa ainda não há confirmação de nenhum caso até esta data. Sobre a evolução clínica, é importante ressaltar que temos observado a ocorrência de 80% de casos leves, que podem ser acompanhados e tratados em nível domiciliar, sem internação, sendo inclusive observados pacientes assintomáticos ou com pouquíssimos sintomas, como a febre, considerada a mais frequente manifestação da doença. A nossa grande preocupação é com os casos graves e críticos, que totalizam cerca de 20% e necessitam de acompanhamento hospitalar. Cabe comentar que aproximadamente 5% dos pacientes evolui com quadro crítico, necessitando de terapia intensiva por conta de síndrome respiratória aguda grave, sepse e choque séptico. Tais pacientes geralmente têm idade superior a 60 anos, podendo ou não apresentar comorbidades relacionadas ao sistema cardiovascular, até mesmo hipertensão arterial, ou quadros respiratórios, de diabetes, imunodepressão ou câncer. Nestes casos, a taxa de letalidade pode chegar até níveis muito altos, como foi observado na China, com 15% dos casos, e na Itália, com 17%.
Para a indicação da letalidade, está se trabalhando com os dados de Wuhan, na China, publicados por WHO, de cerca de 80 mil casos, sendo mais de 44 mil destes casos confirmados. Podemos observar desde letalidades de 0,2% entre 10 e 39 anos até 14,8% nos idosos maiores de 80 anos. É importante comentar que estes dados querem dizer que idosos morrem mais, mas não há exclusão da possibilidade de doença grave e morte em qualquer faixa etária. Bom, quando fazer a suspeição de Covid-19? Essa é a nossa pergunta. A resposta é sempre que estivermos diante de um caso de febre aferida maior ou igual a 37,8 graus Celsius, ou referida somente, associada à tosse ou à dor de garganta ou à dificuldade respiratória. Podem também estar presentes coriza, mal-estar, astenia, fadiga, cefaleia e sintomas gastrointestinais, como a diarreia, que são menos comuns. São também descritos em alguns pacientes anosmia e perda do paladar. O quadro anteriormente descrito de febre e tosse, ou febre e dor de garganta, ou febre e dificuldade respiratória, é conceituado como síndrome gripal e pode ser causado pelo SARS-CoV-2 ou pelo vírus influenza, importantes agentes etiológicos no contexto epidemiológico atual do Brasil. Como já comentado, a grande maioria dos casos se dará de forma branda, contudo, é preciso estarmos atentos para as apresentações de quadros moderados a graves. É necessário reforçar aqui a importância da identificação precoce da síndrome respiratória aguda grave, conceituada como síndrome gripal associada a sinais de gravidade, em que ocorre saturação de oxigênio menor que 95%. Chamamos a atenção que a saturação menor que 93% é critério de maior gravidade e significa sinal de alerta. Também sinais de desconforto respiratório acompanhado ou não de aumento da frequência respiratória, piora ou descompensação da doença de base existente e hipotensão arterial considerada como limite à pressão arterial sistólica menor que 90 milímetros de mercúrio. É importante reforçar a possibilidade de ocorrência de insuficiência respiratória, síndrome de angústia respiratória do adulto, sepse e choque séptico por sua gravidade e necessidade de reconhecimento rápido e intervenção terapêutica. É essencial, neste momento do diagnóstico, questionarmos se houve manutenção da febre por mais de 3 dias, se houve evolução com piora da febre e se houve o surgimento de novos sintomas. Isso permitirá que estabeleçamos o estadiamento de gravidade e também que pensemos nas possíveis complicações, tanto virais quanto com relação às pneumonias bacterianas, por Streptococcus pneumoniae e Staphylococcus aureus, dentre outros, que poderiam provocar infecção secundária em pacientes com pneumonias virais. Os dados colhidos na anamnese têm importância fundamental. Na suposição da Covid-19, estabelecido o diagnóstico da síndrome gripal, faz-se necessário o estadiamento da gravidade para a adequada condução clínica. Assim, devemos avaliar a frequência respiratória, que deverá estar dentro dos parâmetros de normalidade entre 12 e 20 incursões por minuto. No caso de estar superior a 24 incursões, deve funcionar como sinal de alerta para a gravidade e, se maior que 30, indicar quadro de pneumonia grave. Avaliar a pressão arterial é de suma importância, já que nos casos graves pode haver sepse e choque séptico. Assim, devem ser considerados como sinais de alarme a pressão arterial sistólica menor que 90 milímetros de mercúrio ou a pressão arterial diastólica inferior a 60 milímetros de mercúrio. Pode ser utilizada nesse momento a pressão arterial média, com base na fórmula rápida pressão diastólica vezes 2 mais pressão sistólica divididos por 3. O resultado que indica alarme é o inferior a 65 milímetros de mercúrio. Outro ponto importante de avaliação é a saturação de oxigênio em ar ambiente, que deverá ser superior a 95%. Casos onde haja níveis inferiores a 93% indicam hospitalização, avaliação radiológica e laboratorial e implementação de oxigênio suplementar. Devem também ser verificadas ao exame clínico a presença de cianose, que é indicativo de hipoxemia, a amplitude do pulso periférico, que uma vez diminuída indica má perfusão tecidual, a alteração do estado mental, que pode se dar por hipoxemia de causa respiratória ou circulatória, a retração intercostal, que nos mostra possível hipoxemia grave,
e a disfunção respiratória, indicada por sibilos, estridor e roncos. Assim, devemos verificar resumidamente os déficits relacionados ao sistema respiratório, com destaque para a falta de ar, a cianose e a taquipneia. Com relação aos déficits relacionados ao sistema cardiovascular, devemos estar atentos para a hipotensão arterial e a diminuição da amplitude do pulso periférico, indicando grave acometimento pela doença. Já em relação aos sinais e sintomas de alerta adicionais, devemos estar atentos para a piora das condições clínicas relacionadas à doença de base e à alteração do estado mental. Dentre as síndromes clínicas, observa-se, na maioria dos casos, a ocorrência de doença branda, ou seja, um quadro compatível com infecção de vias aéreas superiores, sem sinais de desidratação, dispneia, sepse ou disfunção de órgãos, tendo como sinais e sintomas mais comuns a ocorrência de febre, tosse, dificuldade para respirar, dor na garganta, congestão nasal, cefaleia, mal-estar e mialgia. É necessário reforçar a importância de identificar a pneumonia grave ou severa em adolescentes e adultos a partir do diagnóstico da síndrome gripal associada à frequência respiratória maior que 30 incursões por minuto, presença de esforço respiratório, cianose, disfunção orgânica ou saturação de oxigênio inferior a 93% em ar ambiente. É importante ressaltar que o diagnóstico é clínico. É necessário, diante do número de casos, ainda que bastante reduzido, estarmos aptos a reconhecer os pacientes com quadro de sepse e de choque séptico. A importância da identificação se faz com base na necessidade de condutas rápidas em pacientes críticos e, no caso, em especial por conta da unidade onde estamos, de providenciar a transferência deste paciente com rapidez e eficiência, além de prover os primeiros cuidados. Assim, chamamos a atenção para a alteração do estado de consciência, como sonolência, desorientação ou delírium, frequência respiratória maior que 22 incursões por minuto e pressão arterial sistólica menor que 100 milímetros de mercúrio, já que 2 destes critérios estabelecem o diagnóstico de sepse, resposta sistêmica desordenada com disfunção orgânica em presença de infecção suspeita ou confirmada, neste caso, a infecção viral. Podem ser verificados também a presença de taquicardia, extremidades frias, enchimento capilar lentificado, além de questionar sobre volume urinário ou presença de sufusões hemorrágicas. O choque séptico, déficit de perfusão tecidual, deve ser pensado em casos de sepse e marcante hipotensão arterial, considerando aquele cálculo rápido da pressão arterial média e o valor de 65 milímetros de mercúrio, apesar da tentativa de reposição volêmica. Certamente, este caso será exceção em nossa unidade e deverá ser transferido com caráter emergencial para os cuidados adequados em âmbito hospitalar. No momento da avaliação, é importante verificar as doenças de base do paciente, a fim de estadiar sua gravidade, importante aspecto relacionado à abordagem clínica e à decisão de encaminhamento ou não para a avaliação hospitalar no caso de descompensação. No diagnóstico de síndrome gripal, há a possibilidade do agente etiológico ser o vírus influenza. Assim, diante de todos os casos de síndrome gripal, devemos estar atentos para a investigação da presença de fatores indicativos para a prescrição do oseltamivir, antiviral inibidor da neuroaminidase, utilizado com êxito na gripe. Merecem destaque as grávidas, puérperas, adultos maiores de 60 anos, crianças menores de 5 anos e indígenas. Pneumopatas, cardiopatas, nefropatas, hepatopatas, portadores de doenças hematológicas e de distúrbios metabólicos também devem receber atenção. Deve-se ressaltar também a importância de identificação dos transtornos neurológicos, incluindo as doenças neuromusculares, dos contextos de imunossupressão e da obesidade, especialmente aqueles indivíduos adultos com índice de massa corporal superior a 40. Todos estes dados fazem parte da ficha de atendimento da nossa unidade quando da prescrição do oseltamivir. Finalizada esta primeira parte da nossa exposição, com a atualização dos conhecimentos acerca da infecção pelo SARS-CoV-2 e da evolução clínica e identificação da COVID-19, passaremos, na próxima parte, à discussão de condutas a partir de situações clínicas encontradas na prática cotidiana. Até lá!